O grande João Gabriel eu não sabia o que falar, falei Celso. E antes dele começar, só queria dar um aviso rápido. Aí na mesa de vocês vai ter a avaliação do professor e a avaliação do CTM, tá? É importantíssimo vocês marcarem principalmente a avaliação do CTM, para a gente avaliar o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, o professor também, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês, quem não preencheu antes, tá bom? E é isso aí, vou orar aqui para o João Gabriel começar. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, pela vida do João Gabriel, meu Pai. Abençoe ele nessa aula, Senhor, que ele glorifique o Teu nome, meu Deus. Que ele anuncie o Teu Evangelho, Senhor, e dê um estudo, Senhor. Que possamos levar isso para o nosso dia a dia, meu Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, galera. Vocês estão me ouvindo bem? Espera um pouquinho, camarada. Espera. Quem sabe você não esquece. Sobre a avaliação do professor, por favor, sejam sinceros, porém misericordiosos, tá bom? Somos todos irmãos aqui. Sei que alguns devem estar com o coração um pouquinho abalado por causa da noite de ontem, não é mesmo? Sei que tivemos a final aí, algumas pessoas aqui não estão tão felizes quanto outras estão, né? Mas tenham amor no coração de vocês. Gente, antes de falar especificamente do tema do nosso livro, eu queria ler com vocês uma passagem da Bíblia que se acha em Lucas 1, 26, 37. Quem tiver Bíblia aí pode ler, mas a gente também vai passar ali no telão, a versão é NVI, tá bom? Caso vocês queiram. Que diz o seguinte: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Eu sei que nós oramos, mas eu gostaria de orar mais uma vez após a leitura da palavra, tudo bem? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, Pai, e por esse momento de estudo, Senhor. Pai, peço que, assim como o Dogol falou, Pai, que o Senhor me use, Pai, que eu possa ser instrumento da Tua vontade, Pai, para ensinar ao Teu povo, Senhor. Senhor, que toda palavra que provém de mim, Pai, provém de Ti, primeiramente, Deus. Que possamos entender um pouco mais hoje sobre o nascimento virginal e que possamos compreender as implicações que Ele tem para a nossa vida, Senhor. É isso que eu lhe peço, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém aqui já ouviu falar do nosso credo apostólico? Alguém já ouviu falar? Sim, algumas pessoas. O nosso credo é basicamente uma declaração de fé. Ele fala aquilo que a gente crê, é um resumo. A gente vai expor aquilo que nós acreditamos. No início do nosso credo, ele vai dizer o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Eu estava pensando, quando estava montando essa aula, sobre trazer esse credo para cá, para lembrar, olha, no nosso credo, logo no início, logo de cara,
uma das primeiras coisas que a gente fala é que a gente crê que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, ou seja, daquela que era virgem. E conversando ontem com um amigo, ele me apontou uma coisa realmente que eu gravei o credo, eu repito ele, mas eu não tinha percebido. Maria, só existem duas pessoas no credo, fora das pessoas da Trindade, que são recitadas no credo: Maria e Pôncio Pilatos. Maria está ali por um motivo muito específico. Ela dá veracidade não somente histórica para Jesus. Ele não é um filho de uma mulher sem nome, ele não é um filho de uma mulher esquecida na história, ele é filho de alguém, e essa alguém, historicamente falando, era uma virgem. Nós cremos nisso e confessamos isso desde o início. Então, a base principal, aquilo que nós acreditamos logo no início do nosso credo, é falar: nós cremos que ele nasceu da Virgem Maria. Mas isso não para somente no nosso credo, no credo apostólico. A nossa confissão de fé, a nossa confissão de fé de Westminster também vai dizer que Cristo nasceu da Virgem. Vai passar ali no telão? Tem no telão, Fabrício? Tem. No capítulo 8, no parágrafo 2 da nossa confissão de fé, essa eu não gravei, então eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Diz o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou ao cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Eu grifei ali, não sei se apareceu grifado, mas aqui eu grifei: sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ou seja, a palavra do Senhor, os nossos credos, as nossas confissões apontam para o nascimento virginal do nosso Senhor. Com isso, agora eu quero começar a introduzir o nosso capítulo. Para quem está aí com o livrinho, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui o capítulo. É o capítulo 29 do Nascimento Virginal. Ele é um capítulo curtinho. Com isso, eu não vou tentar me alongar demais com vocês aqui. É uma dificuldade para mim, mas eu estou me esforçando para caramba sobre isso. Mas eu vou tentar ser prático, tentar trazer o entendimento, porque foi isso que eu fiquei imaginando quando eu peguei essa aula. Falei: cara, como a gente pode entender o nascimento virginal para as nossas vidas? A teologia, ela não pode ser alguma coisa meramente teórica, ela tem que ter uma aplicação prática nas nossas vidas. A gente tem que conseguir pegar esse conhecimento e aplicar ele dentro das nossas vidas, senão ele é vão. Eu não lembro quem falou isso, mas eu vi em algum lugar dizendo que de nada importa termos todo o conhecimento teológico e não sermos salvos. De nada importa ter todo esse conhecimento, eu diria, e não ter onde aplicar em nossas vidas. Para que me serve todo o conhecimento se não temos onde aplicar? Então eu tentei trazer de alguma maneira aqui uma aplicação. Mas antes da aplicação, é lógico, a gente tem que ter algum tipo de entendimento teórico para que a gente possa fazer uma justa aplicação daquilo que a gente está estudando, tudo bem? Eu queria passar ali no slide, está no primeiro parágrafo do livrinho de vocês, uma coisa que o Sproul diz o seguinte: o nascimento miraculoso de Cristo nos diz muito sobre sua natureza. O fato de ter nascido de uma mulher demonstra que ele era realmente humano e que se tornou um de nós. Deixa eu só ver aqui. Ali. Pode voltar, por favor, Bruno. Ali eu errei. Eu vi isso quando eu botei o fato de ter nascido uma mulher, gente. Pelo amor de Deus. É de uma mulher, tá? Eu que escrevi errado ali mesmo. Na hora de digitar, passou batido. Eu vi quando eu estava estudando, falei: misericórdia. É bom ressaltar. Só por garantia. Mas vamos lá. Sproul aqui está dizendo que demonstra que ele era realmente humano. Gente, o nascimento virginal de Cristo, ele está ligado com alguns pontos que a gente já estudou aqui. A gente estudou, por exemplo, a humanidade de Cristo. Veja como Sproul está trazendo de volta esse pensamento que ele já passou no nosso livrinho.
O fato de ter nascido de uma mulher demonstra que ele era realmente humano e que se tornou um de nós. Eu vou traduzir aqui o contexto. Eu preciso trazer na memória de vocês um pouquinho do fato da humanidade de Cristo para que a gente possa entender melhor o nascimento virginal. Para não ter que dar novamente uma aula que a gente já teve, eu vou usar aqui as palavras do Berkhoff para traduzir um pouquinho o que se entende como a humanidade de Cristo. Berkhoff diz o seguinte: desde que o homem pecou, era necessário que um homem sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia sofrimento de corpo e alma, sofrimento somente cabível ao homem. Era necessário que Cristo assumisse a natureza humana, não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as debilidades a que está sujeita depois da queda. E assim devia descer às profundezas da degradação em que o homem tinha caído. Ou seja, era necessário que ele fosse homem. Era necessário que Cristo tivesse essa humanidade. No nascimento virginal, a gente consegue identificar essa humanidade por onde? Pelo nascimento de uma mulher. Cristo é homem como nós somos homens, em parte porque ele também nasceu de uma mulher. Essa humanidade está imputada em Cristo através de Maria pelo seu nascimento. Mas, contudo, eu vou pedir para passar ali mais uma vez. Ainda no primeiro parágrafo, Sproul vai dizer o seguinte: a humanidade de Cristo, contudo, não era precisamente como a nossa. Nós nascemos com o pecado original. Cristo, não. Ou seja, nós, eu, você, pastor Alê, presbítero Dugão, todos nós nascemos com o pecado original imputados em nós. Mas Cristo não nasceu com esse pecado. E isso é explicado exatamente pela sua natureza divina. Eu peguei aqui umas palavras de Donald MacLeod. Eu não sei se o nome se pronuncia MacLeod, mas eu vou pronunciar MacLeod, tá beleza? Depois alguém pode me corrigir aí. Mas Donald MacLeod diz o seguinte: a conexão entre o nascimento virginal e a impecabilidade de Cristo ajuda a entender como Cristo pôde permanecer fora da culpa de Adão. Como Abraham Kuyper indica, tudo depende se a culpa original de Adão também foi imputada ao homem Cristo Jesus. Ou seja, toda a atenção do pecado original está em cima de uma pergunta: será que o pecado original de Adão também foi imputado em cima de Cristo Jesus? MacLeod continua: entendendo a doutrina da culpa adâmica no mesmo sentido que ela é definida na dogmática tradicional, torna-se claro que tal culpa não foi imputada a Cristo. O único fator disponível para nos ajudar a entender esta imunidade é o nascimento virginal. Ou seja, aquilo que nos prova, aquilo que nos demonstra, aquilo que mostra para a gente que o pecado original não estava imputado em Cristo é exatamente o tema da nossa aula de hoje, o nascimento virginal. É ele que nos mostra que Cristo não pegou o pecado de Adão. Por quê? Adão gerou um filho à sua imagem. Eu não botei no telão, mas quem tiver com a Bíblia pode abrir em Gênesis 5:3, que vai dizer o seguinte: quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. MacLeod continua: mas Adão não gerou Cristo. A existência do nosso Senhor não tem nada a ver com o desejo ou a iniciativa adâmica. Ele veio de cima. Ele não é derivado e nem é um galho de Adão. Ele é paralelo ao primeiro homem, um novo começo, e como tal, não envolvido na culpa que faz parte do curso original. Por Cristo ser algo novo, por Cristo ser algo vindo de cima, por ele não ter nascido de uma descendência plenamente adâmica, ele não está levando a culpa do pecado original. Isso nos diferencia de Cristo nesse ponto. Enquanto nós nascemos plenamente de relações humanas e por isso carregamos o pecado original, Cristo é algo novo. Por mais que faça parte da raça humana, o nascimento virginal dele, através do poder do Espírito Santo, o torna algo novo. Ele não é mais algo como, simplesmente como nós, humanos como nós somos, porque nós nascemos plenamente da descendência adâmica. Cristo não.
No segundo parágrafo do nosso livro, vai estar ali. Gente, só uma pergunta. Quem quiser fazer pergunta ou qualquer comentário, é só levantar a mão, beleza? No segundo parágrafo do nosso livro, vai dizer o seguinte: o nascimento virginal também relaciona-se com a divindade de Cristo. Embora certamente seja possível que a divindade entrasse no mundo de outra maneira além do nascimento virginal, o milagre do seu nascimento aponta para a sua divindade. Eu botei outra coisa ali, para quem quiser ver, não sei se vai estar ali, Lucas 1,35. A gente leu, foi eu que li no início. Ele diz o seguinte: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ou seja, a divindade de Cristo já estava sendo exposta para Maria através da própria resposta do anjo. O anjo já estava dizendo a Maria: olha, aquele que vai nascer de você será chamado Santo. Não somente santo, mas também Filho de Deus. Filho de Deus, esse nome que gerou tanta discussão na época de Jesus. Já duvidavam dele ser filho de Deus, diziam como ele pode ser filho de Deus. Provavelmente o consideravam um herege naquela época. Era perseguido por dizer isso, por afirmar essas coisas. Mas é isso que o anjo diz a Maria: ele será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui a gente, como eu disse para vocês, o nascimento virginal de Cristo, ele linka com algumas coisas que a gente já deu aqui na aula. Aqui a gente está linkando especificamente com a divindade de Deus. E mais uma vez eu vou utilizar um pouco de Berkhoff para traduzir, para que a gente não tenha que dar aula de novo sobre isso. É uma aula que eu gosto, é um tema que eu achei muito interessante no nascimento virginal, mas que ele linka com muitos temas. Ele não é um tema que a gente estuda sozinho. A gente não estuda meramente o nascimento virginal e fala: vamos ver por que Cristo nasceu virginal, vamos trazer o nascimento virginal de Cristo, vamos trazer aqui a exposição sem filho. Não, ele tem um contexto, e dentro desse contexto tem os motivos. E o nascimento virginal implica em algumas outras coisas. Berkhoff vai dizer para a gente: no plano da salvação, era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Era necessário que, primeiro, ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à lei de Deus. Eu pergunto para vocês: algum homem, plenamente homem, somente homem, é capaz de obedecer plenamente à lei de Deus? Não. Era necessário que Cristo tivesse essa divindade, era necessário que alguém com essa divindade para que isso fosse possível. Ele era plenamente homem, mas é plenamente Deus, e era isso que capacitava para cumprir toda a lei. Segundo, que ele pudesse sofrer a ira de Deus redentora, e isto é, para livrar outros da maldição da lei. Homem nenhum poderia sofrer a ira redentora de Deus. Era necessário alguém que pagasse pelos nossos pecados. Era necessário alguém sem pecados, com uma infinitude suficiente para que esse pagamento pudesse ser suficiente por mim e por vocês. Homem nenhum conseguiria pagar pelo pecado dos outros dessa forma. E terceiro, que ele pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada aos que o aceitassem pela fé. Ou seja, era necessário que Cristo tivesse a sua divindade para que pela fé nós pudéssemos crer na sua obra consumada e então tivéssemos sobre nós aplicados esses frutos. Quem aqui vai lembrar que nós tivemos uma aula sobre milagres? Não sei se todos estavam aqui, tivemos uma aula sobre milagres. Eu diria muito difícil, mas eu vou dizer impossível crer que Cristo é o nosso Salvador se nós não cremos em milagres. O nascimento virginal é um milagre. Ele é algo que foge completamente da natureza. Ele é algo que está completamente à parte. Se nós não cremos que milagres foram realizados, nós vamos acabar acreditando plenamente que Cristo é somente um homem histórico. E se nós acreditamos que Cristo é somente um homem histórico, nós não podemos acreditar exatamente no que eu acabei de falar aqui, no que o Berkhoff falou. O sacrifício dele não seria justo, porque ele conteria pecado, não seria infinito o suficiente para cobrir a todos nós, e não conseguiria imputar em nós a obra do seu sacrifício. Era necessária essa divindade. Porém, no parágrafo 4, tá? Gente, eu estou indo muito rápido, estou dando para entender bacana. Tá show? Tá.
No parágrafo 4, ele vai dizer o seguinte: uma mulher ficar grávida sem ter tido qualquer relação sexual com um homem não só é biologicamente extraordinário, como tal coisa é claramente contrária às leis da natureza. Gente, a gente sabe que hoje existe inseminação artificial, a ciência está evoluindo e só Deus sabe aonde vai parar mais para frente, como a gente vai acontecer com a evolução da ciência. Mas a gente está falando estritamente daquela época. Naquela época, como aqui, era algo contrariamente contra a lei da natureza. Não era possível o nascimento virginal. O filho de Maria, entretanto, não foi gerado por ela própria. O pai do bebê é o Espírito Santo. Eu gostei muito dessa, o pai do bebê é o Espírito Santo. E aí, com isso, eu fiquei me perguntando, beleza, mas então, será que era necessário, de fato, o nascimento virginal? Qual era a necessidade, de fato? Deus é Deus. Concordo? Ele pode fazer aquilo que bem entender. Ele não está preso à minha lógica, ele não está preso à minha compreensão, ele não está preso àquilo que eu consigo imaginar. Ele pode fazer aquilo que ele bem entender. Com isso, seria possível que Deus pudesse criar Jesus como um ser completamente humano e enviá-lo para a Terra sem a necessidade de nenhum genitor. Todo mundo concorda que isso seria possível? Se Deus quisesse, ele ia lá, fez o Adão do barro, fazer Jesus, enviasse para a Terra em forma humana e falar, cara, tá aí, ó, homem, como vocês, criei, tá aí. Qual seria o problema disso? Nesse caso, seria muito difícil ver Jesus como plenamente humano, porque ele não seria parte da raça física de Adão. Ele seria algo muito diferente, muito distinto. Se Deus cria Jesus em corpo humano e o envia para a Terra sem o nascimento virginal, ele não passa pela descendência física de Adão. Se torna algo, por mais que seja da mesma raça, seja humano, se torna algo muito distante daquilo que nós somos. Mas também seria possível que Deus, em seu imenso poder, imputasse a divindade em um filho concebido por um homem e por uma mulher. Se ele quisesse, ele poderia fazer, correto? Ele poderia, um homem e uma mulher se relacionaram, tiveram um filho, e ele poderia imputar a divindade. Ele é Deus. Isso não seria impossível para ele. Contudo, seria muito difícil entender como Jesus seria plenamente Deus, se sua origem fosse totalmente igual à nossa. Um pai e uma mãe, como qualquer um daqui. Seria complicado demais para a gente entender como esse ser seria Deus. Pensa, já era difícil para a galera quando falava, olha, ele nasceu do Espírito Santo. Ele falava, não nasceu não. Imagine se ele tivesse falado que ele nasceu de um pai dele, se o pai dele fosse José, como todo seguiu o trâmite. Para nossa mente seria ainda mais difícil com isso. Wayne Grudem vai dizer que Cristo escolheu Cristo não, Deus muito provavelmente escolheu isso, não somente para que essas duas formas coabitassem muito bem, mas também para que nós consigamos entender melhor tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. Eu dei uma aula aqui há um tempo atrás e eu falei às vezes que Deus, ele, entre aspas, reduz algumas coisas para que isso possa se tornar compreensível para a gente. Muito Grudem até crê, e eu também acredito nisso, que muito provavelmente essa foi a forma de Deus de nos mostrar o seguinte: falar, olhem para isso que eu fiz e entendam que isso é Deus e isso é homem. O nascimento virginal é aquilo que consegue unir essas duas coisas, e através dele nós conseguimos entender melhor, porque nós conseguimos entender que aquilo veio de uma mulher, ou seja, alguém da nossa espécie, da nossa raça, mas aquilo também veio do alto, algo que é totalmente novo e divino. No slide 6, no sexto parágrafo, a gente vai entender, o Sproul vai dizer o seguinte: aqueles que não creem no nascimento virginal geralmente não creem que Jesus é legítimo Filho de Deus. Assim, o nascimento virginal é como um divisor de águas, separando os cristãos ortodoxos daqueles que não creem na ressurreição e na expiação.
Quantos aqui já ouviram falar que Jesus é somente um sábio? Um filósofo? O famoso Jesus histórico, que as pessoas só creem na história. Hoje a maioria das pessoas não duvidam da existência da pessoa chamada Cristo. As pessoas, a maioria hoje não duvidam nisso, os estudiosos, eles concordam que um homem chamado Cristo existiu. O problema é que eles acreditam que esse homem era só um sábio, só um filósofo. E isso cai aqui dentro. Acreditando que, se você acredita que ele foi só um homem, só um sábio, você vai ter que acreditar que ele não teve nascimento virginal, que ele nasceu de José, de Maria e tudo mais, e consequentemente que a Bíblia não está dizendo o que ela diz. Duvidar disso não é somente duvidar do nosso credo, não é somente duvidar da nossa confissão, é duvidar da própria palavra, que diz que ele nasceu da Virgem. Eu não sei se está aqui, tá? Nos próximos slides. Isso. Franklin Ferreira e Ellen White vão dizer o seguinte: em última análise, essa doutrina é a salvaguarda da doutrina da ressurreição. O argumento poderia ser colocado como se segue: se Cristo não tivesse nascido da Virgem, por obra do Espírito Santo, então ele não seria Deus. Se Cristo não fosse Deus, então seu sacrifício não poderia ser expiatório. Se Cristo não fosse Deus e seu sacrifício não fosse expiatório, ele não teria ressuscitado. Ou seja, nós não teríamos a nossa fé, o cristianismo, como nós acreditamos. Porque toda a nossa crença passa por ele ser Deus, por ele ter feito um sacrifício expiatório e por ele ter sido ressurreto. Toda a nossa crença passa por isso. Não crer nisso é não crer naquilo que a gente de fato crê. E fora disso, muito difícil não crer que possa existir cristianismo fora da crença do nascimento virginal. Com isso tudo, eu fiquei me perguntando como a gente consegue aplicar isso para as nossas vidas. Eu falei, cara, o nascimento virginal é uma coisa que a gente crê, que a gente confessa, mas como a gente pode trazer isso para a gente? Como a gente consegue olhar para o nascimento virginal de Deus e falar, cara, aonde isso reflete na minha vida de fato? Eu sei que Cristo nasceu da Virgem, eu acredito que a maioria de vocês aqui, se não todos, vão crer nisso, que Cristo nasceu da Virgem. Mas aonde isso linka com a nossa vida? Ainda o Franklin Ferreira e o Ellen White, isso eu não botei ali, vai dizer o seguinte: precisamos acrescentar que a doutrina do nascimento virginal é a afirmação da natureza sobrenatural da salvação, que ocorre sem qualquer intervenção humana. A salvação não depende de qualquer esforço humano, e nem de qualidades humanas, pois, como a Bíblia ensina, Maria era de origem humilde. Do começo ao fim, a salvação se dá somente pela graça. A obra do nascimento virginal, a doutrina do nascimento virginal, nos lembra que, primeiro, não é pela força dos nossos braços. Maria era humilde, ela não era uma das grandes entre seu povo, ela não era uma mulher de grande poder, ela era humilde. E segundo, que do começo ao fim a salvação se dá somente pela graça. Maria não deu o primeiro passo para ser a mãe do Filho de Deus. Muito pelo contrário, ela até se assustou quando o anjo veio falar com ela. Acredito que a maioria de nós também iríamos assustar se um anjo viesse falar conosco, né? Eu muito provavelmente sim. Mas ela não deu esse primeiro passo. Ela recebeu essa informação do anjo. A primeira ação para o nascimento virginal não foi que Maria quis conceber Cristo, mas que Deus quis que através de Maria Cristo viesse ao mundo. A salvação, olhando para o nascimento virginal, não se dá pela força do nosso braço, pelo poder que nós temos ou pela posição que nós conseguimos no mundo. Se dá única e exclusivamente pela graça, porque Deus assim o quis realizar e assim o fez em nossas vidas através desse nascimento. O nascimento virginal não é somente um ponto na história. O nascimento virginal é obra redentora para a nossa salvação e ponto base para a nossa fé. Precisamos crer nisso e precisamos entender que isso faz parte daquilo que nós professamos. Gente, como eu avisei, eu consegui dar uma aula rapidinha, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Quer fazer alguma coisa? Mateus. Vou fazer uma aguinha enquanto isso.
Não sei se eu vou fugir muito do tema, mas assim, olhando para uma outra perspectiva, quais ensinamentos a gente pode tirar, nós homens, né? A gente pode tirar nesse contexto em que José é submetido, entendeu? Enquanto homem, enquanto marido, entendeu? Rapaz, quando eu estava montando essa aula, o primeiro texto que eu peguei não foi de Lucas, foi de Mateus, que fala um pouquinho mais sobre a questão de José, nesse ponto. É muito interessante porque a palavra dizia que, lá em Isaías, que a virgem irá conceber. O primeiro ponto que a gente poderia apontar seria que José, nesse caso, foi um homem justo e misericordioso e não queria expor Maria na hora de sua separação e ia fazer isso em secreto para que Maria não fosse julgada. Mas um ponto interessante também é que José não acreditou, ele ia abandonar Maria. Esse é um ponto que às vezes eu vejo muita gente falar sobre como José era humilde, como misericordioso, justo e por isso abandonar secretamente Maria. Mas ele não acreditou. A palavra estava lá, Isaías tinha falado que a virgem ia conceber, mas ele não acreditou. Ele precisou que um anjo viesse falar com ele, para que ele então voltasse. É óbvio, quando o anjo falou, ele foi lá e voltou. Volta a dizer, acredito que todo mundo aqui, se o anjo viesse e falasse, você iria fazer. Nem é muito mérito seu, sabe? Se um anjo desce e fala, João, eis que te digo, aceite aquela mulher, eu vou fazer o quê? Não tem muito o que fazer, sabe? Um anjo desceu, falou, não vou falar não com o cara, entendeu? Não tem essa. Então não é muito mérito tanto assim de José, nesse caso eu acho dele voltar, mas a gente pode dizer sim, que ele foi um homem justo e misericordioso por não querer abandonar Maria, por querer abandonar em secreto para que ela talvez não fosse apedrejada por causa do descumprimento da lei. Muito provavelmente ele estava pensando, como qualquer um de nós eu acho que ele pensaria, que Maria teve um filho fora do casamento, uma relação sexual fora do matrimônio dele. Então eu acho que quando a gente olha para José nesse sentido, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que ele também precisou que um anjo viesse falar com ele, para que de início ele não ia aceitar, ele ia abandonar Maria. Ele precisou que um anjo descesse e conversasse com ele e falar, cara, vai lá e aceita, é filho de Deus, foi obra do Espírito Santo, aceite ela. Então eu acho que dentro pelo menos do que a gente pode tirar de José, que a sua misericórdia por não querer abandoná-la, por querer abandonar ela em secreto, e 2, o fato de que ele iria abandoná-la. Eu acho que esse é um ponto que sempre me chamou atenção. Ele iria abandonar Maria. Um anjo desceu e aí sim ele voltou e ficou com ela. Mas Maria, se dependesse de José, seria abandonada. Ainda que a palavra dissesse que uma virgem iria conceber. Talvez em momento nenhum passou na cabeça do José, e talvez a gente não tem como saber, que fosse esse o caso. Ele sabia que Maria estava grávida. Mas será que passou na cabeça dele que poderia ser talvez a profecia de Isaías se cumprindo e ele não creu? Eu não sei. O que eu trago para mim é que muito provavelmente eu também não iria crer. Talvez para mim também fosse necessário um anjo que me dissesse e falasse, João, volta porque é obra. Mas ele foi justo? Foi. Mas lembra também que mesmo ele sendo justo, ainda assim precisou de uma intervenção divina para que cresce que a virgem iria conceber. Pelo menos é isso que eu consigo enxergar dentro disso. Foi? Alguém mais tem alguma outra pergunta? Tem. Bom dia a todos, né, paz? Na verdade, não é uma pergunta não, acho que é uma contribuição. Me chamou a atenção quando você disse que hoje já é possível haver, né, a geração de uma criança sem a relação íntima, você não usou esse termo, mas sem a relação íntima entre homem e mulher. Porém, eu queria atentar para o fato de que mesmo hoje, com todo o avanço da ciência, é necessária a participação de ambos. Porque quando a gente diz é possível gerar um filho sem a relação íntima entre homem e mulher, podemos deixar no ar a ideia falsa de que é possível gerar um filho sem a participação de homem e mulher, e não é possível.
Show, perfeito, é isso mesmo. Muito bem pontuado, Carlos. Por mais que a inseminação artificial hoje ela ainda exista, ela precisa de 2 participantes, um homem e uma mulher. Maria, mais uma vez, é um caso ainda mais extraordinário mesmo para os dias de hoje. Ela não precisou de 2 participantes como um homem, ela participou dela e do Espírito Santo de Deus. Gente, mais alguém? Ali atrás. Só a nível de curiosidade mesmo, você chegou a pesquisar alguma coisa sobre a estrutura do DNA de Jesus? Porque eu estava pensando nisso agora, eu sei que nada com nada, né? Mas, porque tem a parte, né, de puxa a parte da mãe, parte do pai, né, que não tinha o pai. Mas, sei lá, se eu tivesse pesquisado, eu dou um jeito de pesquisar depois, sei lá. Olha, cara, pesquisar não pesquisa não. Se falar com você que eu olhei isso, que me veio à mente isso, ali não veio não. Mas se eu tivesse que comentar alguma coisa sobre isso, eu diria que, sim, ele teve sim partes puxadas de Maria, obviamente, porque ele foi gerado por dentro, pelo corpo de Maria. Eu acredito, pelo menos, que geneticamente ele carregasse traços, estrutura genética que um corpo humano carrega quando é nascido de uma mulher. A sua plena humanidade me faz crer nisso. Ele não poderia ser algo tão distinto ao ponto de não carregar os traços genéticos de Maria. Pelo menos isso que eu acredito. Eu não sei se tem algum estudo aí, rapaziada, alguém aí que levante a mão e fala, não, isso aí é totalmente errado. Mas se alguém tiver resposta para isso, para dar ali a mocinha, ajudem por favor, porque eu de fato não tenho. Isso é o máximo que eu consigo chegar com o que eu tenho. Mas eu dou uma pesquisada depois e te falo, beleza? Gente, mais alguém que não queria falar da estrutura genética de Jesus? É importante lembrar. Aqui. Bom dia a todos. Embora meu nome seja José, mas eu não sou pai de Jesus. Maria e José, por algum período, eles foram vistos como santos por ser pai e mãe de Jesus? Ainda são pela Igreja Católica. A Igreja Católica tem, principalmente em José, ele também tem, mas principalmente em Maria. Para a Igreja Católica, Maria é hoje santa e intercessora perante a Deus, né? Eu lembro que uma vez eu vi até um textinho de internet, que você vê no Facebook, bem, que falava o seguinte, que era um protestante com um católico. E o protestante falou o seguinte, olha, se eu estou doente e eu quero me curar, eu não vou no nome do médico, eu vou diretamente no médico. E o católico respondia, olha, se eu for o médico e eu tiver muita gente para atender e não tiver tempo para você, mas se minha mãe viesse e falasse, atende ele por favor, eu atenderia. Eu falei, Jesus deve estar ocupado para precisar de alguém para furar a fila. Mas hoje a Igreja Católica sim, ainda vê Maria e José como, nesse caso, como santos. Existe muita discussão sobre isso, brincadeiras à parte, tá, gente? Muita discussão sobre isso, principalmente, por exemplo, os protestantes vão dizer que Maria, no geral, não permaneceu virgem por toda a sua vida. A gente acredita que Jesus teve irmãos e tudo esse tipo. Os católicos não, os católicos vão acreditar que Maria permaneceu virgem por toda a sua vida. Nós acreditamos que Maria, ela é pecadora, como qualquer um de nós. Os católicos acreditam que Maria nasceu sem pecado. Se tiver algum católico aqui ou ex-católico aqui que puder elucidar melhor esse ponto, eu acho que para a conversa, para o debate é sempre bem-vindo, tá bom, gente? Mas eles acreditam que Maria nasceu também, não tinha pecado e por isso também era santificada. Então, hoje dentro da Igreja Católica, dentro da estrutura do catolicismo, Maria e José são vistos como santos. Maria, como uma das grandes intercessoras, né, que a gente vai ter dentro do catolicismo, e José, se não me engano, é santo padroeiro dos pais. Dos pais. Muitos pais oram por José, pedindo intercessão, pedindo ajuda, pedindo conselho. Então, isso existe. Dentro do meio protestante? Não. Agora, existe dentro do meio católico. E, apesar de nós termos bases muito próximas, né, a gente tem essas distinções muito grandes, principalmente na questão dos santos. Então, sim, hoje, Maria e José, por serem pais e mães de Jesus, eles são vistos como santos.
Mas não somente talvez por causa disso, né? Tivemos muitos outros santos aí que não tem nenhuma ligação direta com Cristo. Mas sim, hoje ainda existe essa ligação, mas não dentro do protestantismo, mas dentro do catolicismo. Beleza? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, só posso fazer uma colaboração dessa última parte? Claro. Duas coisas bem rapidinho. Primeiro, a questão da gente observar que Maria é pecadora, isso aumenta a graça dela, porque ela, né, bem agraciada sois vós em meio às mulheres, quer dizer, tantas ela foi quem sabe ali por. Então isso na verdade eleva o nível de seriedade, eleva o nível de graça, enfim, sobre ela, né? E ainda assim, ainda nisso, enquanto intercessora, os católicos dizem assim, eu sei que eu fui católico, né, durante um bom tempo praticante, depois não mais, e diz que ela fica sentada à destra de Jesus, à direita. Aí, cara, eu tive um insight uma vez que claro que só pode ter sido Deus, que não tem inteligência para isso não. Fiquei pensando, aí desde aí o quadro, falei, bom, Maria, pensem comigo lá, né? A palavra diz que Jesus está à direita do Pai, correto? Então vamos lá. Jesus está à direita. Pensa assim, que você é Deus, Jesus está à tua direita. Se Maria está à direita de Jesus, quem fica no centro é Jesus. Quem fica à esquerda é Deus. E para os judeus, eles são muito simbólicos, né? Tudo que é esquerdo, tudo que é baixo, tanto que a escrita deles é da direita para a esquerda. Então Deus estaria à esquerda de Jesus. Então o próprio Deus seria maldito, já que ela está à direita de Jesus. Então, assim, tem uma série de atropelos que eles fazem sem querer, você não tem intenção nisso, claro, bom, quero crer que não, que você parte para um desdobramento muito pior, além de criarem todo esse invencionismo, né? Tanto que tem gente que, a teologia católica diz que os irmãos de Jesus são primos, porque no hebraico, no aramaico, primo e irmão é a mesma coisa. Não é verdade, são palavras distintas, é como se fosse primo, irmão, irmão hoje. Então, assim, essa questão da intercessora exclui, amaldiçoa Deus, simbolicamente, claro, nessa questão de mariotralizá-la. Sim, não, exatamente. A partir do momento que a gente pega Maria e torna ela algo tão próximo a Cristo assim, na verdade, talvez a gente diminua o próprio Cristo. Se um homem, uma pessoa humana pode ser tão achegada ao próprio Deus, isso é uma redução talvez para o próprio Deus. Porque se ela pode interceder por nós a esse ponto, onde a gente intercede diretamente por Cristo, cara, se a gente tem Cristo, a gente vai interceder por ela, talvez isso seja uma redução para o próprio Deus. Mas eu sempre concordo, tem desdobramentos muito complexos mesmo, principalmente quando a gente olha na perspectiva protestante. Entendeu? Mais alguém, gente, com alguma pergunta? Não? Show. Gente, então eu vou orar para a gente encerrar nossa aula. Eu vou pedir para vocês não levantar, a gente vai passar um videozinho rapidinho depois daqui e eu vou comentar com vocês, beleza? Mas por hora vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, muito obrigado, Deus, por essa aula, Senhor. Pai, eu lhe peço que todo o conhecimento, Pai, que eu transmiti, Pai, que proveio de Ti, Senhor, se fixe no coração e na mente de todos aqueles que me ouviram, Pai. Isso também eu peço para a minha própria mente, Pai. Se alguma coisa eu falei por parte do meu próprio coração, Pai, por parte do meu próprio entendimento, que não proveio de Ti, Deus, Pai, faça que essas pessoas possam esquecer, Pai, ou talvez até mesmo me corrigir, Senhor. Deus, eu lhe agradeço por esse dia, Pai. Agradeço, Pai, pela obra do nascimento virginal, Senhor. Que ela possa ser entendida na nossa vida, Pai, não meramente no sentido teórico, mas também no sentido prático, Deus. Que possamos olhar, Pai, o nascimento virginal, Pai, como uma obra maravilhosa do Seu poder, Pai, e como também, Pai, como um sinal, Pai, para a gente entender, Senhor, a divindade e a humanidade do Seu Filho. Deus, eu lhe agradeço por esse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, só um segundinho, vamos passar o vídeo? Quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Eu pensei em fazer uma faculdade. Inicialmente eu pensei em fazer, eu sempre falava que
Cara, gostou e você vai ser mesmo. Esse ponto que eu dizia que eu queria ser médica de ouvir as pessoas. Bom, quando eu era pequena, eu sempre tive sonho de seguir a carreira militar e também fazer uma faculdade para eu conseguir ter uma boa profissão. Professor. Não tinha nenhuma matéria em mente, eu queria ser professor. Bom, no momento eu queria ser veterinária, porque eu gosto muito dos animais e você ajudar eles diretamente. Também já quis ser várias opções, já quis ser DJ, de festa, já quis ser bombeiro, policial, já quis trabalhar aqui na cantina do prédio, já quis várias coisas, estudar, primeiro. Gente, quem aqui nunca quis trabalhar na cantina do seu prédio, não é mesmo? Acho que é um desejo natural de todo mundo. Galera, esse é o nosso evento Talk Show. Não sei se todo mundo aqui, não sei se a galera lembra, a gente já teve esse evento aqui há um tempo atrás. Esse é um evento produzido pelos jovens da nossa igreja, mas é para toda a igreja. Então todos vocês estão convidados. Nós vamos tratar sobre o tema expectativas e realidades. O que eu me tornei quando eu cresci? Que eu acho que é um tema que é interessante não somente para jovens, mas para todo mundo. Eu acho que todos nós tivemos expectativas, todos nós tivemos sonhos. E o que aconteceu com esses sonhos e o que aconteceu conosco? A gente pretende ter uma conversa bacana aqui sobre isso. Convido a todos vocês para estar presentes aqui no dia 29. Peço para que chamem seus amigos, chamem a galera, filhos, pais, para estar aqui conosco, para poder dar essa força para a gente e que a gente também possa ter esse momento bacana de comunhão e de pensar isso junto, tá bom? Gente, ali, quer finalizar? Gente, calma aí. Tá, valeu, galera. Eu esqueci quando eu terminei a parte da manhã de dar um aviso. A Fabrínia, que quer conhecer um pouquinho sobre as características de Jesus, se ele pareceu ou não, então, ela pediu para avisar que nós estamos precisando de pessoas para ajudarem no multimídia. Então, se você conhece alguém ou queira participar, servindo a igreja naquela área ali, você pode procurar a Fabrínia, tá bom? Mas vai sem medo, ela não vai fazer nenhum tipo de pergunta desse nível não. É mais sobre multimídia mesmo. Gente, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Obrigado por vocês terem ficado conosco. Tenho certeza que foi uma manhã maravilhosa, que Deus te abençoou, falou teu coração. Que você volte hoje à noite ou no próximo domingo, tá bom? Pai querido, obrigado por essa manhã, pela tua graça derramada sobre nós, pela tua misericórdia, da forma tão maravilhosa com que o Senhor hoje tratou os nossos corações, revelando a tua vontade, falando para nós sobre as verdades contidas na Bíblia. Deus, peço que o Senhor nos leve para casa, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, nos guardando, fazendo de nós instrumentos nas tuas mãos. E que logo mais à tarde, para aqueles que vão estar aqui, que o Senhor também possa trazê-los debaixo da tua graça. Peço por aqueles que vão ficar em casa, que seja uma noite abençoada, maravilhosa, em que em tudo que eles fizerem, o seu nome seja glorificado na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tá?